Seja Deus por isso, amém? Graças a Deus. Queridos, antes de falar do tema de hoje, que eu quero falar sobre trabalhando além do limite. Trabalhando além do limite. É um tema muito pertinente, muito comum para o homem. Mas antes de falar desse tema e mergulhar na mensagem, eu quero dar uma palavra que eu, inclusive, já preguei aqui, e ela é muito elucidada também pelo apóstolo Joel. Quando Gideão é chamado, chamado por Deus, amém? E aí ele é chamado por Deus e ele é chamado por Deus para libertar o povo dos midianitas. O povo de Israel plantava, os midianitas vinham e roubavam. Imagine você trabalhar além do limite. Tem até a ver com o tema. Eu nem pensei nessa história, não está nem no meu script aqui falar disso. Mas o povo trabalhava além do limite, plantava e o inimigo vinha e roubava. Gideão foi chamado para libertar o povo. Ele disse: eu sou o menor do meu clã, sou do clã de Manassés. Quem sou eu para fazer isso? Tem outros clãs. Sabemos que as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó, foram divididos em 12 tribos. Então, existiam as tribos que eram maiores. Existia a tribo de Manassés. A tribo de Manassés era uma tribo pequena. Deus escolheu de uma tribo pequena, de um clã, de um grupo familiar pequeno, aquele que iria libertar o povo das mãos de Midian. E diz o texto que o exército midianita era como a areia do mar. Era enorme, numeroso. Tinha um poder militar enorme. Tinha um poder de guerra, de combate muito grande. Porque por onde eles iam sitiando e invadindo, eles iam aumentando o seu número de guerreiros e de soldados. E é interessante notar que Gideão diz assim: quem sou eu para fazer isso? Eu sou o menor. Então, e aí ele diz assim: Senhor, eu quero uma confirmação. Não tem nenhum problema você pedir confirmação a Deus. Amém? E aí você pede uma confirmação. É possível, é permitido. E Deus dá a ele a oportunidade. Ele diz: Senhor, eu vou deixar esse algodão aqui, esse manto. E aí ele pega o manto e coloca ali fora. E diz: se o manto ficar molhado e a terra seca, eu sei que o Senhor está me chamando. Conhecemos a história. No outro dia ele diz assim: Senhor, não me entenda mal, mas eu quero fazer uma contraprova. Quero agora pedir que o manto esteja seco e ao redor esteja molhado. E quando ele foi dormir, no outro dia, quando ele amanheceu, o manto estava seco e ao redor do manto estava molhado. O orvalho da manhã molhou somente ao redor, mas não molhou o manto. Na noite anterior molhou o manto e não molhou ao redor. E quando eu vejo muitas vezes os irmãos aqui dizendo: é bom estar aqui para não estar aí. É bom estar aqui. Vale mais um dia na tua casa do que 1000 anos nas tendas da perversidade. É bom estar aqui, porque aí fora tem muitas propostas. Aí fora tem muito apelo, principalmente para o homem. Não é? Principalmente para o homem. Para a mulher, claro, para o jovem, mas principalmente para o homem. Tem um apelo grande. Para as drogas, para a bebida, para as amizades, para mulheres. O apelo está aí. E aí quando nós escutamos vocês dizendo assim: é bom estar aqui. É bom perseverar. Quando a gente escuta: eu sinto saudade disso. É bom conversar, é bom estar junto. Nossa reunião era grande, sabe? Eu nem me lembrava, seu Carlinhos, que eu tinha deixado meu filho na emergência e tinha vindo ministrar aula para vocês e voltei para pegar ele na emergência. E às vezes a gente faz isso, a gente às vezes nem percebe que a igreja percebe. Porque, na verdade, muita gente não percebe. Sabe? Muita gente não percebe o esforço, a dedicação que a gente faz. É muito mais fácil criticar e não olhar, reprovar tudo que você fez por um erro. E você não leva em conta, é uma balança injusta.
Mas é normal. O que importa é você ter uma palavra. Você está debaixo de uma palavra. Amém? E porque eu estou debaixo de uma palavra, eu disse, nós vamos ativar o trabalho dos homens. E o trabalho dos homens foi ativado quando, no encontro com elas, eu e o pastor Valdemir escutamos mais de 5 testemunhos de homens que abandonaram a família. Aquelas mulheres estavam sangrando. Aquelas mulheres estavam feridas, empustemadas, decepcionadas. E por incrível que pareça, para piorar, o único representante da classe masculina lá, naquela reunião, era eu e Valdemir. E teve uma hora que eu quase que botava minha cabeça debaixo da mesa, com vergonha dos homens da nossa geração. Porque somos homens. Não é verdade? E quando a gente ouviu aquilo, eu disse, irmãs, a gente não pode ouvir o que está ouvindo aqui e não abrir uma porta de cura. E quando Deus moveu meu coração para isso, e digo para mim, e digo sem medo, sabe, que foi o Senhor de fato, que nos constrangeu, né, a voltar a sonhar, a voltar a sentir saudade, a voltar a acreditar. Porque eu disse, gente, os meninos nem perguntam. Não pergunta, não está sentindo falta. Mas quando a gente escuta o sinal de que é bom estar aqui, estamos com saudade, aí é a hora que Deus não está molhando só a lã, o casaco de Gideão. Deus está molhando ao redor. Amém? Porque não bastava Gideão estar molhado. Tinha que a equipe que Gideão iria atacar estar molhada. O Senhor estava dizendo para ele, eu vou te encharcar e eu vou encharcar a tua equipe. Ele fez prova de Deus e Deus estava ensinando a ele através daquilo. Deus estava dizendo, eu vou encharcar você e vou encharcar aqueles que estão ao teu redor. Porque uma das maiores dificuldades para um líder não é ele sonhar, é ele fazer o povo sonhar junto com ele. Porque ninguém precisa ser igual a mim, mas a gente precisa sonhar igual. A gente precisa gostar igual. Ninguém precisa ser igual a mim, falar do meu jeito, andar do meu jeito, vestir do meu jeito. Mas a gente precisa gostar igual. Gostar no sentido de querer estar junto. De dizer, aqui é o melhor lugar. De orar dizendo, Senhor, desperta coração, mente, desperta homens, desperta gente, para que essa reunião não pare. Para que esse trabalho continue. Para que a gente vá além. Para que a gente não somente volte, mas para que a gente vá além. E é interessante que 32 mil homens. Quantos homens foram com Gideão? 32 mil homens. O Senhor disse assim, tem gente mais. Pergunta quem quer ir embora. 22 mil homens foram embora. Ficaram quantos? 12 mil homens. Né? 20 mil homens, não, ficaram 12 mil homens. Aí o Senhor disse assim, agora faz o seguinte, vai tomar água. E aí os homens foram tomar água que nem um cachorro bebe água, soltaram a arma. E eles não estavam ligados, eles não eram atentos. Outros tomaram água com a arma na mão. O Senhor disse, quem tomou água com a arma na mão, fica, só ficou 300. O resto foram embora. E eu não temo em começar nada pequeno, porque quem cresce grande é monstro. Amém, queridos? A única coisa que já cresce grande demais é monstro. Não é? Em desenho? Já viu ele? Cresce. Amém? A gente não está aqui para ser monstro. Eu não tenho medo de começar pequeno. Mas o desejo, a vontade, eu louvo a Deus porque agora vai dar certo. Porque não só a lã de Gideão está molhada, mas ao redor está molhado. Quando nós entendemos a importância, quando eu disse, o Wilson não vai estar quinta passada, eu disse, puxa, o Wilson não vai estar. Ah, mas por quê? É porque aí tem gente que é tão... É porque o pastor... Não tenho... Não. Eu amo meu irmão em Cristo Jesus e tudo, mas faria isso se fosse qualquer um de vocês viajando, seu Carlinhos diz, não, a gente... Mas o Wilson não vai estar. Vamos botar para a semana que vem. Por quê?
Porque é a base, é a equipe. Amém, queridos? Eu pergunto a você, você deixa a equipe? Você deixa alguém da equipe para trás? Não. Claro que vai chegar reuniões que não vai dar para... Vai dar, porque a gente precisa ter um dia certo para que a custo tu me crie o hábito, as pessoas lembrem, então, hoje é o dia. Hoje é o dia. Não é? Se a gente ficar mudando, não é bom mudar. Porque cria o hábito, né? Cria o costume. Tá? Toda segunda, quinta e tal. Mas como a gente está começando, eu disse, vamos esperar. Isso vai poder. Pastor, talvez eu esteja, ficou constrangido, ficou com medo de não estar, de rolar uma viagem de última hora e se comprometer. Eu disse, não, mas vamos apostar. Acredite nas pessoas. Tenha fé em Deus. Invista. Por quê? Porque só ia ter 1, 2, 3, 4, 5, tem 6, 1.007. Né? Já tem mais um. Amém, queridos? E eu contaria com mais, mas se tem vocês, amém. Porque é os que estão desejando, é os que estão sendo molhados. Amém? É os que estão sendo molhados. Então, eu quero dizer para você isso. Toda visão dá certo quando não somente o líder é encharcado, mas quando todos são encharcados. Quando não só um sonha, aí o pessoal diz assim, o pastor está inventando. Mas quando todos sonham, aí a turma diz, agora vai. Agora é bom. Aí surge um que diz, mas para que isso? Não, Neips. Então fica tranquilo. Mas deixa que a gente faz. Deixa que a gente faz. Vamos fazer. Vai acontecer. Vai dar certo. Então, eu creio que só a disposição, a disponibilidade de coração da gente vir para cá, da gente se reunir, agrada o coração de Deus. E você está aqui somente para dizer assim, pai, eu vou para a tua casa me reunir com os homens da tua igreja. Só isso alegrar o coração de Deus. Você já imaginou? É tão bom quando um filho alegra o pai, sim ou não? Quando um filho dá prazer ao pai. Você já imaginou que você hoje está dando alegria ao coração de Deus por estar aqui hoje? Por não ter dito, eu vou ficar na minha cama, eu vou ficar no meu lençol, eu vou ficar no meu conforto, na minha televisão, eu vou ficar aqui no meu mundinho, eu gosto do meu mundinho. Você sai da sua zona de conforto e vem para cá. E o pai diz assim, glória a Deus, meu filho foi para a reunião dos homens. Por quê? Porque lá eu vou falar com ele. Porque às vezes Deus quer falar com a gente em casa, mas tem um falando, tem outro falando, tem um celular chamando, tem a TV chamando, tem a internet chamando. Para onde você vai tem alguma coisa te chamando. E para aqui é um ambiente que todos nós estamos propícios, inclinados a ouvir a voz dele. Amém? Então, eu quero falar com vocês sobre trabalhando além do limite. Sim. Antes de falar desse tema, ainda falando do assunto que eu quero introduzir para vocês, eu irei implantar na igreja os 3 P's. Quantos P's? 3. Qual é os 3 P's, pastor? Diga. Paixão, propósito, tá? E preparo. Diga. Paixão, propósito e preparo. Que Deus restaure a nossa paixão pelo propósito e a gente se prepare. Amém, queridos? A gente se prepare. Tem jovens que chegam para mim e dizem, pastor, eu sou viciado em pornografia. Aí você vai fazer o que com isso? Amém, irmão, então vamos orar. Você precisa aconselhar ele. Então comece a ler coisas sobre isso. Comece a ler coisas sobre, sabe, crise conjugal, viuvez, filhos, adolescência, fase adulta, primeiro namorado, preparando para o casamento, finanças. Enfim, tem tanta coisa que a gente pode buscar mais de Deus. Então, a gente precisa restaurar essas 3 coisas. Paixão. Porque quando a gente diz assim, eu quero chorar por isso, eu louvo a Deus por isso, é bom estar aqui. Não é? Então, paixão. A gente precisa ter essa paixão. Né? Essa paixão. Pelo quê? Pelo propósito. Não é pelo pastor Jonathan, pelo irmão Wilson, é pelo propósito.
propósito. O Aldemir, não. A gente ama nossos irmãos, mas a gente é apaixonado pelo propósito. O propósito é ganhar homens. Tem um jovem dizendo assim, estou precisando conversar com o senhor. Por quê? Estou precisando me internar no centro de recuperação. Tem pessoas precisando. Tem pessoas necessitando. Desapareça na igreja. Mas ele ainda não está tendo força. Mas ele está dizendo, eu estou precisando. Ele já está dizendo, eu estou sinalizando, eu estou precisando. Então, a gente não pode deixar de ter paixão. E acontece coisas, às vezes, na igreja para roubar a nossa paixão. Para nos esfriar. Para nos desmotivar. Satanás sabe aonde nos desmotivar. Aonde nos atacar. Né? Eu me lembro agora de Caleb perguntando para mim, pai, quando é que vai ter a próxima reunião do encontro com eles? Ele fica perguntando o tempo todo sobre isso. Eu digo, menino, tu só tem 5 anos. Aí Deus diz assim, mas ele é um homem. E você precisa botar ele perto de você. Porque a minha palavra diz, ensina a criança no caminho que ele deve andar. Que quando ele estiver grande, não é grande, é quando ele estiver grande. Aquele efeito de você ter botado perto de você pequeno, vai ser gerado esse efeito quando ele estiver grande. Depois que ele estiver grande, não vai surtir mais efeito. Vai ser mais difícil. Porque é quando ele estiver pequeno. Aí você pergunta, e cadê ele aqui, pastor? Ele dormiu cedo. Acordou muito cedo, dormiu cedo. A mãe está em semana de prova, ele está lá na Ibiribeira. Quando eu sair daqui, eu vou pegar ele lá na Ibiribeira, na casa da minha irmã. A mãe está na faculdade ainda. Então, quais são os 3 P's? Paixão, propósito, prepara. Amém, queridos? Paixão, propósito e prepara. Depois tu anota no teu WhatsApp aí, bota lá no grupo da gente, pra gente não esquecer. Amém? Então, trabalhando além do limite. Eu vou ser breve, tá? Eu vou ser breve. Eu quero que a gente tenha um tempo ali, tomando um café, conversando um pouquinho, né? Ou quem sabe até se reunindo aqui, fechando o ciclo, orando um pouco mais, conversando um pouco mais. Mas a Bíblia diz assim, queridos, olha, veja que tema, trabalhando além do limite. Às vezes, eu vou ler um texto, tá? Por isso que eu disse a Bíblia. Às vezes a gente tá nessa temática. Quem já passou por isso? Quem está passando? Não está, né? Amém. Quem está passando? Às vezes a gente precisa. É um plano de ação. Eu preciso trabalhar além do meu limite. Mas, por quê? Porque tem uma dívida, né? Tem uma situação. E às vezes isso também é fruto de dores lá atrás. Por quê? Porque talvez, né, você vem de um lar que já passou por dificuldade, já passou por escassez. Diz assim, comigo eu não vou deixar, comigo não, comigo não. E aí você se submete àquele tempo de trabalho exaustivo, não é? A verdade é que a Bíblia diz que em Eclesiastes 5, do 18 ao 20, que Salomão descobriu que não há nada melhor para o homem do que comer, beber e desfrutar do resultado de todo o esforço que ele faz debaixo do sol, durante todos os dias de sua vida. E quando Deus concede riquezas e bens, quando Deus o quê? Concede o quê? Riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é presente de Deus. Raramente essa pessoa fica pensando que vai morrer cedo. Ela está sonhando, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do coração. Queridos, isso está no texto bíblico. Veja que coisa maravilhosa. Deus concede riquezas, Deus concede
bens e Deus concede a capacitação, André, para que a gente não pense na morte. Mas sabe aquela pessoa que está sonhando? Então, e quando eu digo aqui o conceito de riquezas e bens, é bens mesmo, é riqueza mesmo, é prosperidade. Amém, queridos? Se você tem sua casa, você sabia que tem gente que não tem uma casa? Não é? E não tem nenhum problema você também não ter sua casa, você morar de aluguel. Mas você sabia que tem gente que não mora nem de aluguel? Né? Então, é muito importante a gente entender o conceito dos bens e da prosperidade que Deus dá. E ele diz assim, Deus o capacita a desfrutá-lo. E a gente está aqui para isso. Amém? Porque, veja, se Deus me capacita a desfrutar, e eu estou trabalhando além do meu limite, então está me restando o quê? Somente esgotamento. Às vezes você não é nem reconhecido por tanto esforço. Você não é compreendido. Às vezes tudo que dá errado ainda colocam na tua conta. Você não é aceito, às vezes dentro do próprio ambiente que você está ali se doando. Então, é muito complicado. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor vai te capacitar a você desfrutar, a você cuidar de você, a você pensar também que antes de você ter um trabalho, você é alguém. Amém? Antes de você ter o dinheiro, você é alguém. E é interessante como a gente olha para os nossos filhos, né, e diz assim, rapaz, eles não estão preocupados com o dia de amanhã. Nem um pouco. Mas você percebe que eles vivem intensamente porque eles não estão ainda com a noção do dinheiro. Eles não estão com a noção do dinheiro, com a noção da vida, das despesas. E aos poucos eles vão assumindo algumas responsabilidades. Daniel vai passar por isso já, daqui a pouco amadurece mais, cresce. Uma moça se engraça por ele se engraça por uma moça. Vão namorar, vão noivar, vão casar, vai ter o primeiro aluguel, ou a primeira parcela da primeira casa, do apartamento, vai ter a primeira feira, o primeiro gás, enfim, vai ter as primeiras compras. Quando eu comprei meu primeiro gás, eu fiquei olhando para ele assim, eu disse, meu irmão, foi embora R$100 nesse botijão feio. R$100, meu irmão. E aí o seu disse assim, agora é comigo. Agora é comigo. Tirei ela da casa do pai dela, o gás dela, quem comprava era o pai dela, agora é comigo. Então, eu sei que isso dá um pavor, medo de faltar. Sim ou não? O medo de você dizer assim, paz, o medo, e aí você faz o que com isso? Você se enterra no trabalho. Com medo da escassez, com medo da falta. Às vezes você também se enterra no trabalho, não é porque falta, é porque você está se sentindo vazio. E aí você se entrega ao que te traz resultado. E o que está te trazendo resultado é o trabalho. E aí você se entrega ao trabalho. E ali você se escraviza. Uma ovelha chegou para mim e disse, eu trabalho muito porque eu me ocupo nisso. E ela se ocupa tanto nisso que não resta mais forças para mais nada quando ela larga. Então, por quê? Porque só lhe resta depois do dia de trabalho, ou do final de semana, ou num pouco dia que tem de folga, o esgotamento como salário. E até que ponto tudo isso é bom? Porque o dinheiro é bom, sim ou não? O resultado é bom. Trazer o pão para casa, sabe?
trazer o resultado, pagar aquela conta, se aliviar, dizer, eu paguei a escola do menino, paguei a conta de energia, paguei o carro, paguei o IPVA, paguei a parcela disso, graças a Deus, vou terminar o ano, e ainda vai sobrar um coisinho, não sobrou nada, mas paguei tudo, né? Essas sensações são boas, isso é bom, isso é gestão, amém? Isso é bom, isso é importante, mas até que ponto também vale trabalhar além, porque o problema não é trabalhar. O trabalho aqui, veja, em Eclesiastes 5, 18 ao 20, está dizendo que Salomão descobriu que para o homem não há nada melhor, não há nada que vale a pena tanto para ele do que comer, beber e desfrutar do seu trabalho. Desfrutar. Mas quando a gente perde o desfrutar, aí algo está ficando fora do eixo. Porque Deus te chamou para desfrutar. Amém? Deus me chamou para desfrutar. Em Provérbios 23, 4 vai dizer: não esgote as suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Veja que coisa interessante. Porque Deus concede a você. Amém? Quem é que concede? Eclesiastes 5, do 18 ao 20 está dizendo: Deus, ele recompensa. É Deus que te recompensa. Então a tua recompensa vem do Senhor. Amém? A tua recompensa vem do Senhor. Claro que você tem que se mexer. A Bíblia manda a gente ter com a formiga. A gente olhar para ela e ver que no inverno ela trabalha. Não, no verão ela trabalha. Para que no inverno ela tenha. Aquela mulher de Provérbios 31 diz: ela não teme ao dia mau. Por que ela não teme ao dia mau? Porque ela se antecipa, ela tem um planejamento, ela tem uma organização. Ela amadureceu no quesito da gestão financeira. E às vezes a gente cai, não é, naquela pedra lisa, cheia de lodo, do engano de pensar que não precisamos fazer uma planilha, que não precisamos anotar, que não precisamos ter o mínimo de gestão possível. Eu cheguei perto de um comerciante uma vez e disse: qual é o balanço? Quanto você fatura? Ele disse: eu não tenho nada anotado. Encanto nenhum. Ele disse: quem são teus fornecedores? O que eu devo eu sei. Eu disse: sim, mas o que entra? Eu não sei. Então, como é que você trabalha sem gestão? Sem indicador? Sem saber qual é o seu limite? A consequência disso foi o quê? Quebrou. Porque tudo que não é medido não é gerenciado. E tudo que não é gerenciado quebra. Tem que haver gestão. Né? Outro chegou e disse para mim assim: eu não sei nem como é que eu tiro o dízimo. Eu tiro o dízimo de como? Quando o cliente me paga tudo, eu tiro o dízimo? Eu digo: não. Quando o cliente te paga tudo, tu tem que comprar o material, tu tem que pagar os ajudantes, e tu tem que ver o que sobra para tu, e o que sobra para você é o seu dízimo. Porque não é o dinheiro todo que é o dízimo. É o que sobra para você daquele serviço. Então, tem pessoas, a gente precisa de orientação, preparo. A gente precisa do preparo. E é por isso que a gente está aqui. Essa reunião mensal visa preparo. Amém? As células visam interação, terapia, conversa, abrir o coração, desabafar, aprender, estudo. E aqui eu viso com vocês preparo. Olha, Provérbios 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece. O que é que te enriquece? A bênção do Senhor. Vira para o teu irmão e diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece. Então, o que é que enriquece? É trabalhar além ou entender que a bênção de Deus é que enriquece. Veja que coisa tremenda, queridos. Olha,
A bênção do Senhor é que enriquece e ela não acrescenta dores. Ela não traz consigo a dor. Na outra versão vai dizer assim: a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Então, se o que está fazendo está doendo, é porque o fardo que você está pegando não é o de Jesus, porque ele disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Precisamos aprender a descansar em Deus. Precisamos aprender a descansar no Senhor. Eu encontrei um comerciante aqui em Dom Helder. Parei, o que ele vendia me agradava a minha esposa. Parei lá, comprei. E ele disse: eu estou numa correria grande, eu sou aposentado, eu sou um policial aposentado. Eu disse: você é um policial? Sou comissário aposentado. Que bom, que legal. E começamos a conversar. Já era 10h30 da noite de um sábado. 10h30 da noite de um sábado. 10h30 da noite. A venda dele estava toda aberta. Um stand de pastel, stand de bolachas de interior, de queijo, de bolos de interior. Outro standzinho de tapioca, umas mesinhas. 10h30 aquele homem estava ali. A mulher dele disse: eu tomo insulina. Mulher magra, não era nem gorda. Porque gordura não quer dizer que a pessoa é diabética. Ela era magra, o pâncreas dela não produzia mais insulina, o pâncreas. E ela disse: eu tomo insulina todo dia e tal, minha glicose é 130, 150. Eu disse: a senhora ainda está trabalhando uma hora dessas? Estamos trabalhando. Eu sou professora aposentada. Eu disse: ok, que legal, que bom. E a gente lá comendo as bolachinhas, gostoso, tomando um cafezinho sem açúcar e tal. Apesar que com a bolacha não estava fazendo muita diferença não. Mas eu já estou acostumado, tudo bem. E aí, eles conversando, conversa vai, conversa vem. Ele disse: faz 2 semanas que eu entrei dentro dos matos, depois que eu passei da Serra da Russa. Eu cheguei em Pombos e minha vista apagou e eu entrei dentro dos matos. Com o meu carro. E depois de 4 horas, eu tornei e liguei para minha esposa e me acharam. Já faz 2 vezes que acontece isso. Eu vou parar. Eu disse: tu vai parar mesmo? Ele disse: vou parar. Eu disse: já faz 2 vezes que acontece isso e você ainda não vai parar. E você ainda não parou. A glicose dele, quando sobe, apaga a vista dele. E ele entra na estrada, André, sem saber aonde vai parar. E eu disse: Senhor, tem misericórdia. Eu já conheço esse filme. Eu já vi esse capítulo. Eu já vi essa cena. E passando por lá esses dias, eles já fecharam. Queridos, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Porque é sério, o mau exemplo já está muito perto da gente, sim ou não? Não é muito distante. Não é muito distante. Eu estou trazendo esses exemplos aqui para mostrar para vocês que isso é um assunto que existe. Porque muitas vezes as pessoas se entregam a uma exaustão, trabalhando além do limite, né? Para proporcionar para a família algo que às vezes ele não vai ter força de desfrutar. Ele botou dentro de casa, ele deu ao filho e ele não consegue levar o filho para desfrutar. Porque lhes falta as forças. Quem já passou por isso? Eu já dei algo a Caleb que ele disse assim: pai, e agora? Vamos lá brincar? E eu disse: filho, amanhã papai brinca. Ele: ô pai, amanhã não, pai. Amanhã tem igreja, amanhã é... Ele já está entendendo. Amanhã não. Então, assim, é muito ruim quando a gente estica demais. E às vezes a gente faz isso com as coisas da igreja, com as coisas do ministério, com as nossas coisas em casa. Né? Se envolve
né? Às vezes até a esposa tem tantos afazeres domésticos e tudo, e demandas, e às vezes se envolve até com demandas alheias e tal, e aí? E trabalha e fica exausto além do seu limite. Além do seu limite. Esse trabalho aqui, além do limite, não quer dizer que é só um trabalho financeiro, porque existem trabalhos que temos que não são remunerados. Sim ou não? Existem trabalhos que fazemos que não são remunerados. Tá? Mas a bênção do Senhor, ela traz riqueza. O que é que traz a riqueza? Não é o seu trabalho, não é o meu trabalho. Porque tem gente que já trabalhou tanto, e pelo tanto que trabalhou, já era para estar o quê? Complemente? Rico. O tanto que trabalhou já era para estar rico. O tanto que a gente já trabalhou já era para estar rico. E eu fiquei perguntando, nossa, esse homem é um comissário, essa mulher é uma professora aposentada, ela é da Bahia, ele é de sei da onde. E o que é que eles estão fazendo? O homem com 68 anos, diabético, a mulher diabética. Quando ele começou a conversar comigo, a esposa dele fez. Aí eu disse, começou o gabinete pastoral. Fecharam. Fecharam. Porque não é pela tua força, não é pela força do teu braço. Amém, queridos? Não é? Não são dos fortes a vitória, diz o hino, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Porque sabe o que muda a nossa vida? O que fazemos todo dia. O que somos na nossa rotina nos qualifica perante o Senhor para acessarmos coisas maiores. Quando somos aprovados, eu vou melhorar a frase. Quando somos aprovados, Daniel, no nosso dia a dia. Por exemplo, a pastora Elisângela está na semana de prova. Ela disse, Jonathan, parte do meu coração. Isso o quê? Ver amigas minhas tendo a prova tomada pela professora. Mulheres adultas. Mulheres que eu amo. Mulheres, sabe, que estão pagando o curso com muito trabalho, com muito sacrifício, mas pelo desespero. Olha um papelzinho para fazer uma fila e reprova. E a professora chega assim e diz assim, qual é o seu nome? Pode sair da sala. O que nós fazemos durante o dia nos aprova para recebermos coisas maiores de Deus. O que nós fazemos no nosso cotidiano, amém, queridos? É o que nos habilita a acessarmos lugares mais altos. Isso é muito sério. Isso é muito sério e muito tremendo. Porque se eu começo a corrigir, não o grande pecador que eu sou, mas o pecador que eu sou por fases. Os maus hábitos. Os maus costumes. Que desagradam a Deus. Que às vezes nem minha esposa sabe que eu faço aquilo. Mas Ele sabe. Nem meu filho, nem minha filha, nem ninguém está vendo. Nem ninguém conhece. Mas eu sei. Então, quando eu vou corrigindo no meu cotidiano e vou sendo aprovado no meu cotidiano, diz assim, a bênção do Senhor recai sobre a minha vida. Amém? E a bênção do Senhor traz riqueza. Você devia anotar esse versículo e ler todo dia. Provérbios 10, 22. Vamos repetir? Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz. O que é que ela traz, André? Pobreza. É isso? Ela traz o quê? Miséria. É isso? Traz riqueza. Amém? Quem quer ser abençoado? Então, a gente é abençoado quando nós somos aprovados.
Quem falou de perseverança aí? Acho que teve um texto que o senhor leu. Quando somos perseverantes, somos aprovados. Quando perseveramos. Então, queridos, é muito importante ser remunerado. Todos nós trabalhamos por resultados. O salário para quem trabalha é dívida. Mas devemos desfrutar, aprender a desfrutar dos resultados. Deus quer que você desfrute dos resultados. Porque o seu trabalho é para te curar, não é para te matar. Posso ouvir um amém? O teu trabalho é para te curar, não é para te matar. O teu trabalho é para te dar qualidade de vida, não para te tirar a qualidade de vida. Então, quando eu trabalho além do meu limite, por um propósito, por um tempo, amém, ok. É por um objetivo e eu tenho um tempo que eu já estou dizendo, estou torcendo para chegar porque eu vou para respirar e compensar com um tempo de qualidade aqueles que ficaram sem a minha presença. Sabe, às vezes, queridos, um filho sente a nossa falta. Sente a nossa falta somente de estar perto. Às vezes, Caleb faz assim, pai, deixa a mamãe dirigir e vem para aqui para trás. Aí eu disse, por que, filho? Eu disse, porque eu estou com saudade do senhor sentar aqui atrás comigo. É uma pequena coisa. Porque a gente pensa às vezes que, né, eu não posso ir para Disney. Seu filho está querendo só que você sente com ele atrás. Sabe? Ele aprendeu, a mãe fala tanto, momento em família, que ele aprendeu esse nome. Momento em família. E aí, à tarde, quando ele larga das coisas, que ele olha à tarde, ele diz assim, pai, eu queria um momento em família. Aí ele quebra a gente, né? Aí ele disse, eu quero que o senhor vá na Globo comprar aquele meu bolinho. É R$13 o bolinho dele. Quanto é o bolinho dele? 13 conto o bolinho dele, desse tamanho. É uma torta alemã deliciosa. Pirra viciou nisso aí. Aí a Elisângela faz a oração da multiplicação. Aí corta. Aí a bichinha que é desse tamanho esparrama assim. Que os 3 comem de colher, que demora. Que eu compro só uma. Eu vou comprar para 3, vai dar 60. Não dá. Mas ele diz assim, queremos um momento de família. É interessante, quando o menino sai dali, o menino tá outro. O menino tava agitado. O menino tava, sabe, aperreando, dando chute na cadeira. E ele não é um anjinho de candura porque é filho do pastor, não. Ele é uma criança normal, aperreia como qualquer outro, toma chinelada. Hoje meteu o pé no ventilador da tia, quase que quebrava o pé, rasgava o pé todinho, ainda arranhou o pé. Pulando do sofá, puxando. É um pico. Mas tem hora que ele diz assim, pai, eu quero um momento em família. E é interessante que a gente já tinha parado na garagem de casa, no prédio. E ele disse, o senhor não deu meu momento em família, o senhor não deu meu momento em família. Ele não compreende que a mãe está em semana de prova, está puxado para ela, está puxado para mim, porque estou fechamento de atividades aqui, o trabalho está puxando um pouco mais. E ele não entende, ele está ficando na casa das tias, então ele está sem a nossa presença. Quando ele teve ontem, ele disse, eu quero um momento em família. Então, a gente precisa aprender a desfrutar. Diga, desfrutar. Então, em primeira chave que eu quero dar para vocês aqui, para que a gente conclua. O que é que traz verdadeiramente a riqueza? Diga, a bênção. A bênção do Senhor traz a riqueza. E consigo não traz dor. Amém, queridos? Por quê? Porque se eu estou trabalhando além do meu limite, e está doendo, eu não estou com Jesus, porque ele disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu preciso chamar Jesus. Amém, André? Senhor, vem cá. Toma esse volante desse ônibus. Me dá saúde. Né? Senhor Luiz, quando está viajando aí na estrada, seu Carlinhos ali, cada cliente, né? Valdemir na moto, o irmão aí que ainda está aí na peleja, tem que cuidar do Tiago, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da esposa. Cada um na sua estação, mas tem trabalho. Tem que administrar, tem que render, tem que multiplicar. Às vezes aquele pouco que está ali tem que render e dar. Quando olha o final do mês, passamos. Quando olha mais um ano, amém. E ninguém passou fome.
E ninguém perdeu teto, ninguém perdeu casa, ninguém dormiu sem lençol, ninguém... Amém, queridos? Todo mundo tomou um cafezinho quente, todo mundo comeu, todo mundo... Então a gente vê que passou o ano e nenhum dos medos que tínhamos aconteceu. Porque já está mais do que comprovado que 95% dos nossos medos, nenhum vai acontecer. É tudo medo. Medo de faltar, medo da escassez. E eu sei que para quem já sentiu a falta, dói. Mas o Senhor, Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus que provê. Amém? E no Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 42 ao 46, vai dizer que o Senhor sabe dar chuva e sol para homens bons e homens ruins. Então, Ele faz o bem para homens bons e homens maus. Então, querido, se você estiver buscando a Ele, com certeza para você, Ele vai fazer o bem. Amém? E eu quero mais uma vez dizer para você que o Senhor é que capacita você a desfrutar e a aceitar a sua sorte. Você vai desfrutar do que você tem sem ficar com sentimento de culpa, porque tem muitas pessoas que não têm o que você tem. Você sabia que tem gente que não vai para um restaurante porque tem um sentimento de culpa de que outras pessoas não estão comendo o que ele está comendo? Tem gente que tem uma sensibilidade dessa. Tem gente que chega a dizer, não vou comprar isso aqui, porque tem gente que nem tem condições de comprar isso. Você vai se permitir, amém? Você vai se permitir dizer, eu vou desfrutar. Por quê? Porque a Bíblia diz que essa pessoa aqui, que Deus dá riquezas e bens e capacita ela para desfrutar, ela é uma pessoa que também é generosa. E ela vai ver alguém precisando e ela vai acudir aquela pessoa. Então, a bênção, ela vem do Senhor e consigo ela traz a riqueza. Consigo ela não traz a dor, ela traz a prosperidade, ela traz a capacitação de você desfrutar e de você aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho. Veja que coisa linda. Ser feliz em seu trabalho. Você ser feliz em sua profissão. Talvez tenha gente que diz assim, eu me aposentei. Amém, mas você diz assim, eu tive uma trajetória. Se eu me aposentei é porque eu tive uma trajetória. Então eu estou satisfeito. Né? Posso fazer algo? Posso empreender? Pode, amém. Se Deus abençoar, se Deus mandar, amém. Raramente essa pessoa vai ficar pensando na brevidade dos seus dias. Então você não vai ficar pensando na sua morte. Diga assim, show pensamento de morte. Eu não vou ficar pensando no dia que eu vou morrer, mas eu tô ficando, eu vou morrer, porque uma dorzinha que eu senti aqui, eu vou morrer. Não, queridos. Deus vai te capacitar e você não vai ficar pensando no dia da sua morte. Você vai ficar pensando assim, sabe? Eu vou me planejar para daqui a 5 anos. Amém, queridos? Amém? Isso me faz lembrar de uma pessoa que, sabe, ele já tem uma idade bem avançada, ele diz assim, eu vou fazer uma viagem e tal, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Porque ele não pensa no dia da sua morte. Então, você está vivo? Deus quer te capacitar a não ficar pensando no dia da tua morte. Deus quer te capacitar para que você viva e mantenha-se ocupado com alegria no coração. Mantenha-se ocupado, tendo prazer de cuidar da sua casa, cuidar do seu carro, cuidar dos seus bens, cuidar dos seus negócios, cuidar dos seus sapatos. O homem tem o que cuidar também. Sim ou não? E muito, não é só a esposa. O homem cuida das suas coisas, o homem cuida da sua casa, o homem cuida do seu lar, cuida do seu carro, cuida da sua saúde, cuida dos dentes, cuida do corpo, cuida da alimentação. O homem tem que cuidar da aparência. O seu Carlinhos está lá na academia. Né, seu Carlinhos? Vamos ver se nas férias agora eu chego lá junto do senhor. Viu? Aí se a gente faz alguma... Então, queridos, que Deus os capacite, amém? Eu sei que dói. Trabalhar além do limite.
Dói. Ninguém faz isso, mas às vezes é necessário. Mas com uma boa gestão, um dia ele para. Estabelecendo um prazo, estabelecendo uma meta, sendo disciplinado. Mas eu sei que isso dói. Ninguém está aqui dizendo, você não tem Deus. Não, você tem Deus. Só que o Senhor quer te redirecionar. Amém? Para que você saia dessa zona de risco, porque é uma zona de risco. Por quê? Porque você vai trabalhar tanto que não vai sobrar nem tempo de desfrutar. E aí é onde mora o perigo. É quando você não vai ter tempo de desfrutar, e aí vem as incompreensões. E aí vem outros problemas que surgem quando muitas vezes a culpa de tudo é sua. Né? Quando vem muitas vezes questionamentos do tipo, você não ajuda. Você não faz. Então tudo isso vai gerando crises e medos, traumas. O homem vai se fechando. Mas o Senhor está aqui para nos curar. Posso ouvir um amém? O Senhor está aqui para nos curar. E talvez você que esteja se derramando, se descarregando no trabalho, às vezes até por um vício. Porque viciou. Viciou no trabalho. Né? Deus também te redirecionar para que você trabalhe. Porque não tem nenhum problema trabalhar. Mas tem um grande problema em você não desfrutar. Aí é onde mora, mais uma vez eu vou repetir, aonde mora o perigo. Não é trabalhar além do limite, mas é trabalhar sem desfrutar. Sem recompensar você. Você precisa ser recompensado. Eu pergunto a vocês, quais de vocês deram um presente a si mesmo esse ano? Quais de vocês deram um presente para você mesmo esse ano? Deixar para o próximo ano. Mas eu garanto que dentro das nossas listas entraram pessoas que estão levando o dinheiro do nosso presente. Então você não tem um presente porque você não se permitiu ter um presente. Você priorizou outras pessoas. E aí você vai trabalhando além do seu limite por pessoas. Mas quando é que você vai desfrutar do seu trabalho? Quando é que você vai desfrutar do seu trabalho? Quando é que você vai dizer assim, isso aqui eu estou sendo, sabe, é o meu mérito, eu mereço. Vou chamar um amigo, vou ali, vou chamar minha esposa, meus filhos, um casal de amigos, vou fazer uma viagem, vou trocar meu carro, vou comprar aquele tênis, vou comprar um relógio que eu quero. Vou para canto nenhum, vou para um lugar aí descansar. Quero só descansar. Pegar uma praia. Vou ver meus pais, vou viajar para o interior. Né? Eu não estou falando aqui de sonhos egoístas, mas eu estou falando de você desfrutar. Você pensar também em você. Porque a bênção do Senhor traz riqueza. Então, trabalhar além do limite. Esse é o tema da nossa mensagem. Eu oro para que Deus possa nos capacitar, como ele diz aqui, olha, Deus irá capacitar, que o Senhor possa nos capacitar a desfrutar e a aceitar a sorte e a ser feliz. Você pode aceitar a sorte? Você pode ser feliz? Você pode se permitir ser feliz? Não é porque todo mundo pagou um preço muito alto que você vai ter que pagar. Não é porque seus pais... Não, mas meus pais sofreram, eu sofri, ele vai sofrer. Não, você não precisa fazer isso. Não precisa fazer isso. Claro que você também não vai, né, carregar
carregar o mói sozinho, divide com ele. Ensina a criança no caminho que ela deve ir, para quando ela tiver grande. Mas não tem isso, porque eu paguei um preço, né? Meu pai pagou, eu paguei, tu vai pagar. Não. A gente não pode perpetuar o jugo e aí ensinar um filho a ser viciado em trabalho. Porque meu pai foi viciado em trabalho, eu me tornei viciado em trabalho e vou ensinar meu filho a pensar só em dinheiro, a pensar só em trabalho. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Tenha bom senso. O problema não é querer ficar rico. O problema aqui é esgotar as suas forças. Esse é o problema. Tem problema nenhum você querer ser rico. O problema é você esgotar as suas forças. Você perder, você ir dirigir numa estrada como aquele homem estava indo dirigir, trazendo mercadoria, tá? E perder toda a mercadoria, porque o povo saqueou a mercadoria todinha dele às 4 horas que ele estava desacordado dentro do carro. O povo levou as bolachas todinha, os queijos, a manteiga, o povo levou tudo. Depois de 4 horas, quando ela acordou, o carro estava pelado. É por isso que a Bíblia está dizendo, não esgote suas forças tentando ficar. E ele tinha força para fazer aquela viagem naquele dia? Ele tinha saúde para fazer aquela viagem naquele dia? E por que ele foi esgotar as forças para aquilo? Por que ele foi? Você não tem condição de fazer aquela viagem, mas não, eu vou, eu pego, é um plus a mais, faz a viagem, dorme no trânsito. Esgotou as forças tentando pegar aquela riqueza um pouco mais. Aí por isso que eu não entendi esse texto, sabe? Eu dizia, então a Bíblia está proibindo a gente ter riqueza? Aí o Senhor disse, não, rapaz, lê direitinho. Aí eu fui ler direitinho e eu vi que o problema não é ficar rico ou querer ser rico. O problema aqui, o conselho daqui é não esgote. Não chegue ao extremo de perder casamento, de perder crescimento de filho, de perder tanta coisa tentando ficar rico, dizendo minha hora vai chegar, a vida vai passar. E você esgotou suas forças, às vezes a riqueza nem veio. Ou ganhou muito dinheiro, mas não teve condições de desfrutar. Porque gastou com remédio depois no final da vida, ou gastou como o filho pródigo, gastou toda a sua fortuna com meretrizes e com amigos. Quando acabou, voltou para a casa do pai, sem nada. Então, eu disse, então não tem nenhum problema querer ser próspero, querer ser rico. O Senhor disse, não tem nenhum problema. O problema é você esgotar suas forças, e às vezes você esgota as suas e de quem está perto de você. Gente, isso é muito sério. Aí por isso que o salmista, o sábio vai dizer assim, Provérbios 23, 4. Provérbios 23, 4. Provérbios 23, 4. A gente gosta do Salmo 23, né? Ninguém decora Provérbios 23, 4. Salmo 23. Senhor é o meu pastor, nada? Provérbios 23, 4. Ninguém decora. Pense num versículo que não ficou famoso. Por quê? Porque dói. É um versículo que dói na consciência da gente. Por quê? O problema não é querer ter prosperidade. O problema é esgotar suas forças. Trabalhar tanto. A Bíblia diz assim, tenha bom senso. Ponha na balança. Para ver se de fato está compensando. Porque se a pessoa botar na balança o risco que tem dela perder a visão e de entrar para dentro de um mato, de ter toda a mercadoria saqueada, ela não viaja. O que é que faltou para esse empresário? Bom senso. Bom senso. E quando eu olhei assim, ele disse,
Esse aqui é o que vai viajar na próxima semana. Um rapaz novo, 18 anos, 19. Olha assim, eu disse, cara, o cara precisou cair dentro do mato 2 vezes, ser saqueado 2 vezes para olhar para um menino de 19 anos e dizer, agora é tu que vai buscar as bolachas. Porque só eu sei fazer. Ninguém faz melhor do que eu. Porque eu sou viciado em trabalho. Ensina, treina, vai a primeira vez. Se tu apagar, tu tá dormindo. Quem tá dirigindo é o boy. Agora, estresse, preocupação, glicose sobe, o cara apaga. Cai entre 2 vezes. Eu fiquei estarrecido. E fiquei muito mais estarrecido quando passei essa semana para comprar uma bolachinha e já vi fechado. Porque quebra, querido. Quebra. Porque o que é que traz a riqueza? É o meu esforço? Se fosse, a gente já tava rico. É a bênção do... Aí tem gente, pastor, que nem crente é rico. Ah, queridos, então... Porque Deus concede a quem Ele quer. Tem pessoas que já vão passando de um para o outro. Tem gente que está aprendendo, tem gente que está se esforçando, tem gente que é diligente. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. Riqueza não quer dizer que você também está com Deus. Porque tem muita gente rica que não está com Deus. O diabo chegou para Jesus e disse, tudo isso te darei se tu prostrado me adorares. E ele dava mesmo. Passou no aplicativo de notícias do site da prefeitura. Jovem cristão diz que Satanás ofereceu tudo para ele e ele disse sim. Site da prefeitura no Instagram. Puf! Aí eu disse, eita. Mandei para Elisângela. Jovem cristão diz que... Aí eu fui ler a reportagem. Ele disse que entrou num quarto do amigo dele. O amigo dele manifestou com o espírito. E o espírito olhou para ele e disse, eu te dou tudo o que tu quiser. Tu me serve? Ele disse, tudo mesmo? Ele disse, tudo. Ele disse, sim. Pronto, o diabo saiu do cara e acabou-se. Jovem cristão. A manchete do aplicativo era, jovem cristão diz que Satanás apareceu para ele e disse que daria tudo o que ele quisesse se ele dissesse um sim para ele. E ele disse sim. Procura aí no site da prefeitura depois. Agora o preço é alto. Porque quando ele vem requerer, ele não vai vir requerer somente o que ele deu. Ele vai vir requerer a tua alma, tua casa, tudo. Então, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. O Senhor quer que você prospere. O Senhor quer que você desfrute do seu trabalho, com sua família, com seus filhos, com você. Às vezes eu paro ali, sabe? Vou ali na praça de alimentação no shopping e digo, quanto é esse suco aqui? Bota esse suco pra mim. É o meu momento. É a minha hora. Eu tomo aquele suco. Eu quero aquele. Senta ali e diz, é o meu momento. É o meu? Sem Calebinho, sem Elisângela. É o meu? Amo comer com eles, mas ali é o meu momento. Não tem nenhum pecado, queridos. Agora tem hora que eu digo assim, dia da família. Vamos ali, todo mundo junto. É aquela bagunça. É aquela zoeira. Né? E a conta é o dia da família. Se permita, desfrute. Desfrute, viva. O Senhor quer isso para você. Amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus?